É isso aí. Hoje a gente publica a segunda parte da palestra da professora Luciana. Se você acompanha o Politicast e o Agreste à Esquerda por algum aplicativo de podcast, você procure no seu aplicativo a funcionalidade de capítulos, porque desde o episódio 50, seguindo a sugestão do Aurélio Heckert, tanto o Politicast quanto o Agreste à Esquerda agora oferecem também capítulos, organização por capítulo de cada episódio. Você pode entrar mais ou menos no momento em que começa um subtema tratado. É isso aí. Se você não conhece o podcast, eu recomendo que dê uma olhada. A gente vai continuar com novos episódios em breve. Fiquem com o episódio. O Estado é um representante maior da capital. Ele não é neutro. Ele faz a sua função social de acordo com os interesses da classe dominante. Então, eu acho muito bem. Então, essas conquistas do século XIX, que se vê lá no século, a partir da Revolução Burguesa da França, de 1789, ela só existiu mediante o governo comunista, né, o aparato político, ideológico, ideopolítico, digamos assim, a filosofia dos iluministas, a filosofia da burguesia foi muito clara e avançada: liberdade, igualdade e fraternidade. Dentro dos princípios da filosofia, desses princípios da burguesia, são ricos. Quem vai contestar? Vem logo muito em seguida: propriedade privada, defesa da propriedade privada. A gente vê toda aquela lógica. A Robespierre vai para a guilhotina que ele tinha construído, foi um dos mais altos revolucionários, mas freou a revolução no momento que um povo foi para a luta. Agora basta, depois da decapitação do rei, deixar fazer, deixar passar, mas passa, né? Mas a educação não deixar passar. Ou seja, as políticas sociais, que colocaste muito bem, são subordinadas às econômicas. Né? E as econômicas é na lógica de produzir a mais-valia, de explorar a força de trabalho. Nós todos temos o que na nossa estrutura? Nossa estrutura mental é classe média alta. Nós não queremos ser negros, quilombolas nem indígenas, mas nós queremos ser descendentes de franceses, de ingleses. A minha mãe é um exemplo. Minha mãe, eu sou bisneta de índia, eu não tenho nada de índia de carnaval. O biotipo do meu pai, de origem portuguesa. Com minha mãe, se vocês olharem, ela tem todos os traços, mas ela jamais descendeu, né? Então, a computação é muito forte. Nós negamos o real desenvolvimento da sustentabilidade, que são as tecnologias indígenas e quilombolas tradicionais. Mas, voltando para essa lógica do capital, ele se organiza, né? E vocês veem que a alta burguesia da França perde os anéis, né? Mas os dedos ficam bem fortes. Napoleão Bonaparte assume, revitaliza a economia da França e vem golpe em cima de golpe. Você vê o socialismo utópico na França, como foi massacrado, né? A Comuna de Paris, meu Deus do céu, exemplo, né? de organização da classe trabalhadora, dos operários, né? E a gente vê, por outro lado, a força grande tradicional da igreja mantendo os camponeses no limite da visão tradicional, né? Enquanto a gente estava pensando, vocês veem a reforma e contra-reforma lá atrás, como o papel da igreja foi nocivo para a religião, né? Os africanos e afrodescendentes, e a gente está vendo isso agora no programa da Escola Sem Partido, a Mordaça, né? Descaracterizar a religiosidade africana, indígena, demoníaca, né? Mas o evangélico está lá, com toda essa herança tradicional que é para defender o capitalismo. Então, os entes do capitalismo, os grandes estados, o Estado-nação perdeu a lógica, porque a lógica do capital desestrutura tudo, passa a rolo compressor, mata as pessoas, não interessa se o desemprego é estrutural, como você colocaste muito bem, dentro da lógica econômica. Então, a gente tem que perceber que nós, professores, incomodamos muito a elite, porque nós, principalmente da área de humanas, da história, da geografia, da filosofia, da economia, contribuímos para que a geração novinha pense, tenha habilidades para pensar. Então, o pedagogo incomoda muito. Por que esse ataque à classe trabalhadora? Para o pobre, como tu colocaste, não interessa que aumente a pobreza, né? Que serviço vai oferecer, que precariedade aprofundar. Interessa que
a lógica formal do capital consiga manter aquele lucro. Então as pessoas ficam desesperadas. Mas, infelizmente, eu aprendi com o Pajé Antônio Celestino, no dia que nós saímos da greve, eu não fui para a última assembleia, eu tinha entrevista marcada, e ele disse: vocês professores, me desculpem, vocês têm uma mente de vocês pensam como que não estão perto da gente, né? Então vocês veem, dentro dessa reforma do temeroso, do governo temeroso, está aí colocando para assumir a FUNAI um militar que foi favorável à PEC 215 contra a demarcação das terras indígenas. Então a ciência, o conhecimento é produzido também para que a gente pense, né, como a cultura heterogênea vem de fora, a gente pense tal qual os ricos queiram que a gente pense e nos acomodemos. Então a tua palestra foi excelente, parabéns. Tu demonstras assim, uma organização, um pensamento crítico, que nós professores da área humana somos poucos que não podemos, né, nos deixar seduzir por essa orientação ideológica, filosófica e política, porque o professor Sérgio Lessa coloca muito bem. Qual é o objeto da filosofia? É estudar a sociedade, analisar o homem nas suas diversas relações de uma maneira crítica, né? E a produção do conhecimento tem que estar vinculada à realidade, não ao pensamento isolado, né? Que separa os fatos, etc., para a gente compreender o que a professora está colocando para a gente de uma forma riquíssima, que a legislação, infelizmente, a legislação econômica, ela é tipo uma hierarquia, ela domina a social. E os projetos sociais são veementemente atacados para que se mantenha essa acumulação do capital. E o Mesaros vai colocar essa incontrolabilidade da sociabilidade capitalista. É tipo um organismo, né, um sócio-metabólico, que eu acho bonita essa relação, essa faz com o organismo que, para se reproduzir assim. Então, a gente não acredita no socialismo porque a perspectiva marxista é colocada de lado, justamente, uma orientação da dialética que é para a gente pensar as tensões, as contradições, e que a gente seja só o quê? Na escola produza um aluno em perspectiva da infância, um ataque para o pensamento, para a formação dessa estrutura mental da criança. Acostumar com a terceirização, com uma escola, uma agência, uma empresa, organização social, geralmente, em produção de um político, né, vinculado às políticas como é na saúde, e toda a lógica que a gente vai estudar na pátria ditadura, infelizmente, como tu disseste, vem do governo do PT, que teve que fazer essas alianças infelizes com o PMDB, que resultou aí todo esse processo. Né? E vem assim, fortemente prejudicar a nossa geração em perspectiva de quantos anos? Pois é. Assim, só para finalizar. As reformas feitas pelo governo militar, civil-militar, elas passam 30 anos, tá certo? E essas terrivelmente de uma forma geral. Então, o consenso do Washington é um ataque feroz e a crise de 2008 vem e toda essa forma de descaracterizar a Constituição que nós temos brasileira, a lei maior. A gente tem um agravante nesse processo que, enquanto para outros países, a década de 40 até a década de 70 é caracterizada como a período de ouro, no Brasil a gente viveu 21 anos, desses 21 nosso foi de regime militar, o que significou um retrocesso do ponto de vista político muito grande, de organização de classes para o enfrentamento, porque durante o regime militar você não tinha essa efervescência política e um aproveitamento tão bom quanto outros países devem ter tido, de você aproveitar o Estado para legislar em prol da classe trabalhadora, porque você tem um regime militar, a Constituição já estava a serviço do trabalho. Eu não sei se vocês lembram da frase, deixar o bolo crescer para depois dividir. Então, o milagre econômico, o milagre econômico que acontece entre 68 e 73, ele é um milagre econômico que é extremamente concentrador de renda. Se você pegar os indicadores econômicos, a sociedade brasileira nunca concentrou tanto a riqueza quanto no regime militar. Ou seja, se em outros países esse período foi de ouro do ponto de vista do trabalho, porque você tinha a construção de uma legislação com a participação dos movimentos operários, aqui bastava você ter um livro de Karl Marx para você ser morto e a família toda ser mandada para fora e nunca mais ser encontrada. Então a gente tem esse outro agravante, né, que aí
na nossa história, que é um regime militar que foi muito duradouro, 21 anos não é pouca coisa. E, de qualquer modo, eu penso que o que tem de bom nessa crise que a gente está vivendo hoje é que ela chegou a ficar tão agressiva junto à classe trabalhadora e junto a quem está na base da pirâmide, que os intelectuais saíram da academia. E aí, assim, eu tenho vários grupos de WhatsApp com pessoas que até então viviam no conforto da sua casa e sem se preocupar com o que estava acontecendo do outro lado do mundo. E agora a gente se deu conta de que tem um tsunami vindo na nossa direção, que a gente precisa unir forças para esse enfrentamento, que é muito maior. A gente subestimou isso, na verdade. A gente subestimou isso graças ao conforto. Não sei se é o Daniel Bell ou se é o Marcuse, são dois sociólogos que fazem uma crítica exatamente ao processo da segunda revolução industrial, onde o conforto tira das pessoas a sua capacidade crítica. E isso foi muito ruim, porque você passa a se identificar com o carro, com o seu cargo e com o bairro onde você mora. Então, a sua identidade não é mais política, a sua identidade é com o que você consegue comprar. Ou seja, eu sou identificada pela cor do meu carro, pela marca do meu carro, pelo bairro onde eu moro, pela roupa, pela bebida que eu uso. Então, eu disse, a gente perdeu a identidade enquanto cidadão político, não ser político. Isso não me interessa mais, porque o conforto lhe seduz a tal ponto que você se corrompe também. Se corrompe no sentido... Exatamente. E aí uma outra coisa que ele chama a atenção é que na segunda revolução industrial você tem os novos cargos e ocupações. Ou seja, se na primeira revolução industrial todo mundo era trabalhador operário em chão de fábrica, e aí éramos fortes porque éramos muitos na mesma condição, à medida que a industrialização ela avança com ela uma diversidade de ocupações com assimetrias salariais e faz com que a gente perca a identidade enquanto classe trabalhadora. Ou seja, se eu sou do judiciário e ganho 12 mil, eu não me identifico com a professora de ensino médio que ganha R$900. Por quê? Nós somos a mesma classe, uma coisa leva a outra. Eu consigo comprar um carro da Honda, ela no máximo consegue ir de ônibus para o trabalho. E aí, no meio, entre um extremo e outro, você tem outros também que estão, uns tentando se aproximar da classe alta e outros tentando esconder que é classe média e outros tentando fugir de ser operário da base da pirâmide. Isso cria uma dificuldade na hora de você fazer o debate, porque ninguém se identifica com nada mais. Ou você faz o debate recortado, ou na hora que você chama todo mundo de trabalhador. Eu entrei na universidade como técnico, né? E eu fiz parte do Tufal, não sei se... Que é esqueci o nome dele agora, o Bartolomeu. Eu estava lembrando que eu participava das assembleias. Eu sempre fui militante, da minha vida inteira eu fui sindicato. Fiz parte do movimento estudantil, do CEA da Economia, do DCE. Então, eu sou militante desde os meus primeiros passos na universidade. E aí eu lembro que... nós fizemos parte da mesma chapa, inclusive, eu e Vilásio. Então, assim, eu lembro que alguns docentes não gostavam de ser chamados servidores públicos, porque eles eram professores. Mas eu sou exceção à regra, então. Eu sou exceção à regra, então, porque assim, e eu acho lamentável que em algum momento os sindicatos tenham se dividido, que o sindicato tenha se dividido, tenha se formado um ADUFAL e um SINDIFAL. Porque assim nós somos classe trabalhadora vinculadas à mesma instituição. Não é nem a educação e saúde, não, somos todos a educação e ensino superior, ou seja, não faz sentido dois sindicatos. Mas o fato é que, só para demonstrar como a assimetria salarial faz com que as pessoas se distanciem, mesmo elas integrando a mesma instituição. E essa é a realidade do Brasil hoje. A gente tem uma assimetria salarial que não existe em nenhum país do mundo. Eu tenho alguns estudos, alguns artigos de alguns professores de Unicamp que já pegam outras publicações mostrando isso. A diferença entre o menor e o máximo, o salário mais alto no Brasil é uma coisa absurda. Assim, só aqui tem isso, essa assimetria, essa dispersão salarial. Isso dificulta muito a atuação dos movimentos sindicais, porque eu não estou falando com a mesma classe trabalhadora. Eu estou falando com uma classe trabalhadora que tem realidades absolutamente distintas, que vai desde a roupa que compra até o bairro onde mora. E isso faz uma diferença muito grande. E isso dificulta muito a nós nos organizarmos enquanto classe trabalhadora, porque não somos outra coisa senão isso, qualquer que seja o cargo que ocupemos. Professor, ontem, assim de relance, eu estava vendo uma reportagem falando sobre o processo de eleição, uma coisa do Reino Unido, e falando que lá há uma discussão muito grande
grande de sair da União Europeia. Que A Inglaterra já saiu, né? porque exatamente o que tem o Mercosul e aquela coisa toda, e lá eles estão entendendo que esse livre trânsito talvez não esteja sendo tão bom para esses países, tanto é que eles estão saindo. Não, a questão é a seguinte, a União Europeia é um bloco econômico do qual fazem parte, acho que são 14 países, mas a Alemanha, a França e a Inglaterra são os mais fortes, né? São os mais fortes. E a Inglaterra sai desse bloco econômico e, do ponto de vista diplomático, isso talvez altere o trânsito de outros europeus naquela região, assim como de ingleses a outros países europeus. Mas é uma questão diplomática, a gente não sabe como isso vai ficar. Eles estão fazendo reuniões para ver como vai ficar a legislação local, para regulamentar exatamente isso, o trânsito de pessoas, mas já está declarada como certa a saída Isso dela. influencia na questão econômica. Na questão econômica, sim, porque é um bloco econômico. Então, obviamente, na hora que você tem a saída de um país de um bloco econômico, afeta principalmente para eles, afeta sim. Para a gente, talvez um pouco, porque toda vez que você tem uma alteração na configuração econômica nas economias capitalistas, como o mundo está globalizado, isso afeta todo mundo de algum modo, uns mais, outros menos. Mas, principalmente a própria União Europeia, eles vão ser afetados. Já estão sendo, inclusive, as bolsas de valores já oscilaram muito logo depois do anúncio da saída da Inglaterra. Eu acho interessante que quando mexe na economia é de tal forma que quando diz, não, a Dilma vai sair, aí a bolsa sobe. Quando o Temer assumiu, A bolsa é o termômetro mais sensível da economia, sempre. muito No interessante. caso financeiro é o termômetrozinho de alta sensibilidade. É interessante essa coisificação. Como você falou que nós, assim, a classe trabalhadora hoje em dia não se identifica mais como classe trabalhadora e se identifica mais por coisas. É o celular mais caro, é o carro, essa coisa toda. E a gente era isso que a gente queria, inclusive nós convidamos alunos de administração pública, entendo que nós estávamos nas salas, convidamos meninos, os noturnos, talvez a gente trabalha e tal, também tem esse atenuante, mas a gente dizia, gente, isso é importante, vocês são alunos do curso de administração pública, isso vai impactar, a gente dizia assim, isso vai impactar na vida de vocês, porque nós já estamos no serviço público, para a gente haverá problemas, mas para vocês que vão entrar no município, no estado, isso vai apertar mais, seria bom que vocês conhecessem mais a fundo isso aí. E é lamentável porque, infelizmente, eles ainda estão meio verdes. Eu gostaria que eles estivessem aqui, que eles ouvissem a palestra, porque eu dizia até o seguinte, que pode haver necessidade futuramente de haver movimentações, de haver paralisações e outras lutas, para que essas coisas não sejam implementadas. Vocês precisam saber do que se trata. É que vocês vão seguir uma coisa que vocês não conhecem, que a gente não conhece. O projeto 257, nesse primeiro instante, ele está se referindo somente a um servidor do Estado, né? Mas isso não e aquilo que eu coloquei no início, isso não significa que o que está sendo colocado no 257, ele não venha a ser colocado para os servidores da União em outros projetos. O que a gente está vendo aí é que... Pois é. Não, e tem outra coisa. O próprio encaminhamento que o Temer está fazendo com relação à aposentadoria já vai além disso, inclusive, né? Então, o que eu estou querendo mostrar é que isso é um movimento. Esse recorte que está aí, 257, é um projeto que condiciona o reescalonamento da dívida dos estados a um ajuste fiscal que afeta a classe trabalhadora. Ponto. Mas a classe trabalhadora é vinculada ao Estado, por enquanto. Só que o que eu estou querendo chamar a atenção é que o que está em curso é algo muito maior, é um movimento que vem nas 3 esferas de governo, e são vários projetos separados, porque o recorte é estratégico. E ele é estratégico porque o enfrentamento é mais fácil de cada governo, com cada segmento. O governo não tem competência, nem a iniciativa privada, de fazer esse enfrentamento ao mesmo tempo com todo mundo, porque ele sabe que todo mundo vai às ruas e invade aquilo ali. Então, é mais fácil eu fazer parecer crer que o problema hoje é da Gislaine, amanhã é da Luciana, depois de amanhã é do Carlson. Então, é mais fácil fazer isso, porque na hora que eu estiver afetando a Gislaine, só ela se movimenta. Então, eu consigo enfrentá-la. Mas na hora que eu estiver enfrentando os 3 juntos, aí eu tenho 3 vezes a Gislaine para me enfrentar. Então, isso não me incomoda. Não é estratégico fazer isso, enfrentar todo mundo ao mesmo tempo. Então, ou a gente compreende isso e se solidariza com todas as categorias, compreendendo que esse movimento é muito maior do que a gente vê no papel reportado, ou a gente vai perder o bonde e quando a gente tentar alcançá-lo, a gente vai estar longe demais. Essa é a minha preocupação com
relação ao movimento que está em curso, que não é um movimento que aconteça no governo Temer, diga-se de passagem. É um movimento que ele vem... Eu não sei se a década de 90 para o Brasil é o marco, mas pode até ser antes disso, de coisas que estão sendo encaminhadas ou desenhadas já há muito mais tempo. O fato é que os grandes conglomerados, eles não querem negociar com o governo e a condição está sendo posta, e o que é lamentável é que a governabilidade, infelizmente, é abalada com as decisões que são tomadas por essas organizações. Né? Então, estão tanto no setor produtivo quanto no mercado financeiro e tem uma força muito grande. Por isso que eu acho que esse enfrentamento é necessário, tem que ser feito conjuntamente e não com segmentos isolados. De qualquer modo. Quando você fala da união da classe, aí eu fico pensando, como será que essa união vai acontecer? Tanta separação. Pois é, esse é o problema. Né? Por exemplo, quando todo mundo estava no chão de fábrica, a minha condição, o outro era o meu salário, e as condições de trabalho era para todo mundo. Ou seja, todo mundo tinha 16 horas de trabalho, de jornada, ninguém tinha férias, ninguém tinha nada, ou seja, ninguém tinha nada, todo mundo tinha muito trabalho e pronto. Então, o que nos colocava no mesmo quadro era que a condição era a mesma para todo mundo. Na hora que há uma evolução da estrutura produtiva e com ela uma diferenciação das ocupações e, consequentemente, do salário, você gera padrões de vida distintos. E aí você tem uma segmentação de classes, uma estratificação dessa sociedade. Na hora que você estratifica, obviamente que você não consegue mais voltar atrás do ponto de vista da renda nem dessa acomodação. Agora, pelo entendimento. Por isso que eu acho que a academia tem que sair do seu casulo e ir para as ruas e assim, gente, olha, o negócio é esse agora. Vocês vão ficar aí assistindo TV Globo sentado em casa? Pode vir. Agora, tem uma hora que você vai perder seu emprego sendo privado, tem uma hora que você, que está no setor público, vai ter a sua renda tão defasada que você também não vai mais conseguir nem trocar de carro. Então, é importante que a gente comece a fazer... o professor Cecílio Péricles, ele me chamou outro dia, e disse assim, Luciana, a gente precisa fazer um projeto. E aí, com o Márcio Costa, meu orientador, ele disse, a gente tem que conversar com o Márcio para ver se a esquerda faz uma união de todas as publicações de esquerda para a gente disseminar, porque assim, as pessoas só assistem noticiários de extrema-direita e só leem de extrema-direita. Então, o que a gente está reproduzindo é o conceito da direita, que quer destruir a classe trabalhadora. A gente precisa começar a trabalhar num projeto para ver se a gente consegue avançar, nem que seja um passo. E mesmo que a gente não consiga terminar esse serviço, mas assim, essa jornada, mas a gente precisa começar a fazer uma disseminação do pensamento mais progressista, porque o que a gente tem hoje predominando é um pensamento de direita, inclusive com operários defendendo a direita, né? Defendendo, sem saber que é isso, defendendo o massacre. E aí você compreende que isso é porque o outro foi catequizado daquele jeito, e aí a gente precisa começar pelos veículos de informação. Essa é a leitura que a gente faz hoje, e a gente tem o entendimento de que a reprodução desse discurso ele é nocivo porque ele reverbera. E aí você tem um efeito em cadeia, né, desse pensamento. E aí é engraçado, eu lembro que quando eu era criança, minha avó me contava era uma história de alguém que não aprendia a ler e escrever. E aí a vozinha falava assim, olha, alguém leva uma sentença de morte e entrega carrasco. Então, e aí a ideia, minha avó falava isso, eu acho que para mim estimular você tem que estudar, tipo assim, a ignorância faz com que você carregue a sua sentença de morte. Pronto, a mensagem era essa, né? A ignorância leva você a carregar a sua sentença de morte e entregar o carrasco. E essa cena era tão forte para mim que eu nunca esqueci disso. Às vezes eu até esqueço o nome do... Mas assim, eu lembro da mensagem que estava na história que ela contava, de você ser ignorante, você pode carregar a sua sentença de morte. Tipo assim, não quer correr esse risco, então se informe, né? E procure... E eu acho que a gente, infelizmente, a gente tem hoje um grande percentual da população que está na mais absoluta ignorância com relação a tudo que está acontecendo. E ela não tem noção de que algumas coisas estão indo na sua direção ainda. Eu não sei como é que a gente vai fazer, desconstruir isso. Eu não sei se a gente vai conseguir resolver isso nessa década, inclusive. Mas eu acho que a gente pode fazer alguns movimentos, mas a gente não vai conseguir alcançar todo mundo. Não. Se ficar... E a cultura fica essa também. Quando a gente vai para outro canal, parece que não é o mesmo que o melhor das coisas. Tem essa noção de da cultura, de nós estamos todos aqueles programas musicais que não trazem entendimento, uma leitura própria da realidade. Aí
qual é o outro espaço que a população vai? É para a escola. O livro didático é resumido também, a maioria dos livros com uma ideologia das elites. E sabe uma E coisa das que... igrejas também. O que os pastores e os padres conservadores estão pregando? Eu vejo assim, ainda poucos os padres progressistas. Né? Muito poucos. E tem um agravante que eu sempre acreditei que a arte era o melhor caminho para você ensinar o outro a pensar criticamente, tirando da escola, que é uma educação formal. E porque a arte, historicamente, ela teve esse papel. Só que a arte no Brasil é muito cara, teatro é muito caro, né? E assim, qualquer outra forma de arte, cinema é caro, exatamente. Então, assim, o que é barato é a TV em casa, então a TV a cabo, às vezes quando é possível. Quem não tem nem a TV a cabo é Globo e ponto. Então, assim, o que me preocupa é que livro é muito caro no Brasil. Então, assim, e a gente não cria cultura da leitura também. Ou seja, como é muito caro, não sei o que passa na outra, mas as duas se reproduzem historicamente. Ou seja, não compro o livro porque é muito caro e fica muito caro porque vem pouco e isso se reproduz. E as estratégias de socialidade da cultura e do lazer para a criança, para o adolescente. Ele quer ouvir os bons, ele quer as coisas boas. Aí vem a violência, vem esse desemprego, a família desestruturada. Ele vai para a rua, né, se envolve com os colegas que já estão na droga, e o caminho assim, muito a gente tem aí umas décadas perdidas com relação à politização. Eu não sei se foi só o regime militar que nos tirou isso, mas a sensação que eu tenho é de que a gente assim, se acomodou com o conforto do lar, né, da viagem para fora, ou do estado, ou do país, com o carro, e a gente não se envolveu politicamente em questões que exigiam de nós uma posição mais crítica. E o debate mesmo, né? Eu acho que o debate é importante que seja feito, mesmo quando a gente não está em crise, para que a gente renove isso, que isso seja um hábito no dia a dia e não uma coisa eventual. E acho que os sindicatos, talvez, nesse sentido, têm uma responsabilidade muito grande. Difícil é trazer o povo, porque todo mundo acha que está perdendo tempo com isso. Talvez tornar os encontros mais interessantes. Eu não sei o que fazer, mas a estratégia, né? E assim, eu passei um tempão, desde a época que quando eu saí do sindicato, eu estava fazendo mestrado ainda, já tem algum tempo. Desde então não voltei mais, mas assim, eu sinto que eu preciso voltar novamente, porque eu acho que eu também me acomodei. E aí estou fazendo autocrítica agora. Eu já estou na FAO. Eu fiz um debate lá, esse 257, essa palestra eu fiz lá também, na do FAO, lá, só que lá em Maceió. Eu passei agora, professor. Até 257, já entrou em alguma votação? Não, ela está suspensa, entrou 43:30. Ele saiu da pauta, porque houve muita confusão e pressão. Quando ele saiu, inclusive, a Dilma ainda estava no governo, ele saiu. Aí eu lembro que eu liguei para a Posta, eu mandei um e-mail para ele. Eu falei, professor, pelo amor de Deus, como é que o governo encaminha isso com a crise dessa? Aí ele disse, não, você saiu da pauta. Mas assim, a gente está também assim, descontente que tenha sido encaminhada. Mas e a gente compreende que foi encaminhado pela pressão, para manter a governabilidade. Então, e adiantou? Não adiantou. Está suspenso, e aí o governo, inclusive, está renegociando com o Estado. Inclusive, ele está prometendo aos Estados, passando por cima, inclusive, da lei, do projeto de lei, porque ele sequer foi aprovado na Câmara, foi o 43:30. E já negociando com os Estados de prorrogar o pagamento, suspender o pagamento até o final desse ano para alguns Estados. São Paulo parece que não entrou, está fora, vai ter um prazo menor de carência. A maioria vai estar com 6 meses. Parece que quase todos os estados vão estar com 6 meses de carência e começaria a pagar em janeiro. Só que isso tem um efeito colateral, né? Você paga, mas está correndo juros. Então, assim, não é toda uma vantagem. Eu não consigo ver não pagamento de dívida como uma vantagem em nenhuma circunstância. Principalmente nesse caso, que o governo vem para estender o ajuste fiscal, que já está sendo feito na União, para os estados e municípios, o que tira deles uma soberania que é inconstitucional, inclusive. Esse projeto, por si só, ele nasce com caráter de inconstitucionalidade. Você tira a soberania dos estados na hora que você condiciona a negociação de dívida a você alterar a forma de gestão orçamentária do Estado. Essa negociação está sendo feita já antes do projeto ser aprovado, eles estão exigindo que as estaduais, que faz o discurso do Temer é esse, assim, olha, a gente vai fazer um dever de casa e é importante que vocês façam também. Esse é o discurso. E vai continuar avançando nessa direção. Esse é o tripé neoliberal, o superávit primário é uma das pernas do tripé neoliberal, a taxa de juros alta,
a meta de inflação e o superávit primário para você conseguir pagar a dívida, para o país não representar risco. E esse programa de austeridade fiscal foi adotado na zona do euro, com os países mais fracos, como Portugal, Espanha e Grécia, e deu no que deu, eles não conseguiram. A austeridade fiscal não é uma saída quando o país está em crise, porque quando você reduz o gasto bruscamente, você não consegue retomar a economia pela demanda agregada. Você precisa, muito pelo contrário, você precisa levar o gasto governativo. E tanto é que, se você observar direitinho, o Temer recua na hora que ele aumenta a meta de déficit fiscal para 172 bilhões. Por quê? Porque ele sabia que não ia dar conta da retomada da economia. O problema é que ele quer cortar onde é mais frágil, o lado mais frágil, que é a classe trabalhadora e previdência, que eu acho que é outra reforma que a gente precisa debater, discutir e tentar chamar a bancada parlamentar para a discussão, inclusive ameaçando, se não fizer presente, a gente vai dar o troco nas urnas, porque é preciso que os parlamentares sofram essa pressão para que isso seja aprovado, são eles que aprovam. Não adianta a gente só fazer a discussão nos sindicatos, é importante que façam, mas é importante que se provoque audiências públicas junto a parlamentares para que a gente faça o encaminhamento do que está sendo discutido na base, porque senão não vai adiantar. Isso não vai ecoar a discussão da nossa reivindicação. Preciso saber os caminhos para poder a gente alcançar e cumprir essas metas. Interessante a posição das pessoas que estão fazendo a gente foi veiculado, inclusive, que as faixas etárias tiveram um comportamento muito diferente do parecido. O pessoal que votou mesmo pela saída, a maioria foi a idade maior, 35. Mais conservador. A faixa etária é essa. A análise que as pessoas estão fazendo é que essas pessoas, a grande maioria dessas pessoas, viveu a época da modernidade e sofreu na pele essa política neoliberal e é desenganada no futuro, tem raiva do sistema e fez ao Brasil um voto no protesto também, pensando nessa questão do neoliberalismo. Olha o quanto o pessoal sofreu, né? A quantidade de pessoas que. Mas nenhum país do mundo é mais neoliberal que a Inglaterra, né? Exato. E a gente aqui, acho que é difícil a gente evitar para a gente está indo, porque a gente está indo para uma época parecida, né, pensar? De cortes enormes, de ataques diretos. Na verdade, isso começa primeiro nos países desenvolvidos, tanto é que a França já está, acho que quem mais flexibilizou com relação à legislação trabalhista, eu acho que foi Europa e Estados Unidos. Eles não têm as mesmas garantias que ainda temos aqui. Mas mesmo assim a gente já flexibilizou muito. A terceirização é um retrato disso. A desestatização com o plano de demissão voluntária é uma demonstração disso. A gente já fez muitos estragos em nome da flexibilização das relações de trabalho para dar ao capital a garantia que ele precisava para seguir seu curso de autovalorização. Para lá, a flexibilização tão rígida, não é? Esconde a morbidez, o engano. Nesse caso, ela é cruel. Porque essa flexibilidade, que é a flexibilidade que o capital precisa para se livrar do trabalho quando ele não lhe parece mais interessante do ponto de vista da lucratividade. Então, essa flexibilidade ela é nociva do ponto de vista do trabalhador. Ela é interessante somente para quem vai se livrar do trabalhador, como se ele fosse uma estopa que não serve mais para nada. O paradoxal é uma discussão manipular a população para eleger pessoas, políticos, que vão representar o Estado a serviço. Porque a gente termina elegendo a galera que vai lutar contra a gente mesmo. Se você pegar, por exemplo, a Editora Abril, né, se pegar todas as publicações da Editora Abril nos últimos anos, eu não falo nem de 2014, pega de 2008 para cá. Então, ela vai sistematicamente tentando desconstruir a imagem do governo para poder você colocar outro no lugar que atenda melhor os seus interesses. Só que isso acontece tão sutilmente, e aí você faz uma crítica que parece séria, mas você guarda algumas cartas na manga que você não revela tudo. Né? A questão da manipulação, por exemplo, eu sou economista. Eu sei que se eu quiser, eu manipulo já daqui e apresento outra coisa para vocês. Qualquer pessoa pode fazer isso. Depende da abordagem do contexto.
Então, manipular números, qualquer pessoa pode fazer. E quem está liderando? Vou dar um exemplo para vocês. O plano do Michel Temer, só para dar um exemplo pequenininho de como é fácil eu manipular uma informação e fazer você acreditar no que eu queira que você acredite. Mesmo que o número que eu apresente seja uma verdade. Se você pegar aquele plano de uma ponte para o futuro, bom, eu discuti isso lá no Sindicato dos Bancários, outro dia. Nesse plano, ele tem assim, só para vocês terem uma ideia, a taxa de índice de Gini dos 34 países da OCDE está hoje em 0,34, baixo. Um índice bom, comparado com o Brasil, que está em 0,52. O texto está assim: o Brasil precisa alcançar um índice de Gini dos países desenvolvidos, que hoje é 0,34, e hoje a gente está com índice 0,52, 0,52. Pronto, ele só faz isso, só fala isso. Aí eu vou trazer agora, isso é mentira? Não, é verdade, esses dois números são verídicos. A OCDE está 0,34 e o Brasil está 0,52. Acontece que, em 2002, o índice de Gini do Brasil estava em 0,586, nós baixamos para 5,2. E o da OCDE estava em 0,26, os países capitalistas aumentaram o índice de concentração. O índice de Gini mede a concentração de renda. Ou seja, na década de 2000, os países da OCDE aumentaram a desigualdade, enquanto o Brasil fez um movimento contrário, exatamente graças a políticas públicas de desconcentração de renda. Mas ele não finaliza o texto, ele não completa a raciocínio. Ele só fala a metade. E aí na metade você entende uma coisa, na outra metade você entende outra coisa. Realmente nós estamos em desvantagem. E uma das razões do nosso índice de Gini ser alto é que nós temos uma estrutura ocupacional que provoca uma dispersão salarial muito grande. E aí por isso que a nossa desigualdade é muito grande. Inclusive com o apoio do Estado. O Estado tem um nível de remuneração para um judiciário que é absolutamente distinto de outras áreas. Isso já causa por si só uma dispersão salarial. E o Estado não sabe como conseguir dialogar, porque ele é refém do setor judiciário. Infelizmente, ele não consegue comprar essa briga. Você vê que foi o único que teve aumento agora de 41% e o resto não teve. Pois é, o Estado ele é refém do judiciário. Então, isso provoca a posição de dispersão salarial. Esse índice de Gini tende a ficar cada vez maior quando a hora que o governo faz isso. E tem outros elementos, a própria carga tributária também. Eu não vou discutir isso aqui agora, porque é complexo demais para a gente discutir mais hoje, e aí vocês não teriam mais saco para me ouvir. Mas o fato é que a distorção é muito grande da informação, que faz com que eu acredite que o Brasil fez um retrocesso, quando na verdade a gente fez um avanço quando saiu de 5,86 para 5,2. Aliás, foi o único país nas economias capitalistas que conseguiu reduzir a desigualdade, porque a lógica do crescimento econômico é a produção da desigualdade. A desigualdade só pode ser recuada com a intervenção do Estado, através de políticas específicas, direcionadas. Do contrário, a lógica do capital vai sempre produzir a desigualdade, porque ela trabalha com a meritocracia. A meritocracia ela vai sempre favorecer quem já está numa situação melhor. Essa é a lógica. Mas a lógica da desigualdade é interessante, porque você a meritocracia, a gente tem que discutir sobre a meritocracia, porque ela tem suas armadilhas, né? Porque as oportunidades não são iguais. Por exemplo, você pega uma pessoa que nasce numa família, sei lá, de um meio salário mínimo per capita, e você pega uma pessoa que tem uma renda de R$20 mil para 3 pessoas. As oportunidades são iguais porque o concurso público está aí editado? Não é igual. Então, assim, a gente tem que discutir o que são oportunidades iguais antes de discutir o que é meritocracia. Meritocracia é se todo mundo entrasse no jogo em iguais condições. Mas se eu boto um leão e boto um gatinho recém-nascido, isso é meritocracia? Eu vou dizer assim, olha, vençam que tiver mais mérito. Aí é fácil. Então, assim, há uma distorção, inclusive, do discurso que usa a meritocracia como argumento para defender determinadas políticas. A gente pode discutir isso outro dia. É interessante essa questão de empoderar o pobre no momento que você começa com os programas sociais e fazem os repasses de recursos, a divisão dessa forma, porque o governo acaba detendo dinheiro de certa forma. Porque, olha, eu passo dinheiro para o João, que o João estava numa situação de difícil, ele estava numa situação de extrema pobreza, mas aí o João começa a comer mais feijão, comer mais carne. Sim, a cadeia produtiva é acionada quando você distribui melhor a renda. O efeito multiplicador da renda é mais alto nas classes mais baixas. Então, assim, inevitavelmente, na hora que você distribui a renda, você
você faz com que a economia fique mais aquecida, porque o efeito multiplicador é mais alto em estratos sociais de renda mais baixa, porque a renda é toda consumida. Na hora que você concentra ela, você tem... Por que as economias mais pobres crescem com taxa mais alta? Porque o efeito multiplicador é mais alto na hora que você estiver aqui. Por que a China cresceu tanto? Você tem uma grande quantidade de gente vivendo abaixo da linha de miséria. Então, na hora que você dá um pouquinho de renda, essa renda circula com mais velocidade na economia. Quem ganha, por exemplo, 50 mil reais, ela não consome essa renda. Essa renda ela vai ser capitalizada em vários ativos aqui fora do país. Então, essa renda não gera riqueza do país. Tanto assim. Exatamente. O consumo vai voltar para esse consumo. Consigo tirar esse negócio que vai dar Qual é o nome mesmo? Do Márcio é desigualdade econômica no Brasil. O debate desse era para estar cheio de professores. Eu mesmo, porque... Eu lamento, a gente fez a palestra para a Luciana, que deu 3 gastos em casa. Foi. Infelizmente, as pessoas sofrem como... Depois que a pessoa sapato não tem mais jeito. Né? Porque quando a gente está em greve, não esse gato fazendo greve, reivindicando. E aí? Mas tem muita praialização na greve também, né? Praialização na greve. Sim, essa mentalidade dos colegas estragam o conjunto da categoria, né? Porque quando eu estou lutando e a gente não vai, eu não fico em casa, fico trabalhando, fico vindo a pesquisa, paguei do meu bolso, combustível na mão, para continuar a pesquisa, porque a pesquisa não pode parar, as aulas pararam. Né? Então, são prazos, a gente é cobrado muito. Mas, infelizmente, a conduta de muitos colegas é essa, que só interessa quando recebe, pelo menos. E aí, essa questão, né? Passear, não é só praia, quem tem dinheiro foi para a Europa passear, tirou as férias. Eu tenho esperança de que a gente esteja numa fase de mudança. Não é só uma mudança revolucionária, não. Mas eu tenho esperança de que a gente consiga, a partir desse instante, ter uma tomada de consciência pequena. Eu acho que a gente não vai conseguir contaminar, porque muita gente ainda está na sua área de conforto, achando que é o mundo, minha situação. Eu acho que dificilmente quem está no judiciário vai se misturar com o resto do povo. Não é classe trabalhadora. O status é outro deles. Eu não sou no judiciário, eu sou na própria educação. Se a gente conseguisse isso aí, eu acho que já estava um pouco Bom avanço. Porque você... Está trabalhando assim só, né? Mesmo que não consiga nada, mas você saber que você está junto com todo mundo. Você faz uma mulher, você é professor, aluno e servidor. Aí você chama para o movimento unificado, não aparece um professor. Né? Os alunos esse ano passado até que a gente conseguiu chamar mais para o nosso lado. Então, eu acho que se a gente conseguisse, sabe, a educação, a universidade é uma coisa muito grande. Se a gente pegasse, eu não digo nem 50% dos professores, e conseguisse montar dos professores e montar dos técnicos, a gente vai fazer um movimento. Não, eu achei o corpo docente muito ausente nas manifestações. Não é? Está muito ausente, é muito grande. Eu estou no universidade há 20 anos. E eu não vejo, nunca vi, a unificação dos professores e dos servidores. Eu não vi nada. Nenhuma das greves, não veio nada que diga. Veio agora essa. Sabe uma coisa que a gente escuta? Não, mas isso aí é só para o pessoal do Estado, da prefeitura. Não é esse o discurso. Isso é o que se pensa, né? Esse é o discurso. Que nunca vai chegar, e na verdade já está chegando pelas beiradas, vai chegando por todos os lados, né? Eu acho que o maior prejuízo que está à vista é a Previdência. Porque ela vai atacar todo mundo, público, privado, ganha pouco, ganha todo mundo. Né? Com a ameaça, inclusive, de isso alterar a condição de quem já está hoje, o que é inconstitucional, mas com esse Supremo aí, tudo é possível. Mas, caramba, aí nossa, porque a gente está feliz porque não está nos 80%. Não, mas o discurso deles é que não adianta só com quem vai entrar, que a gente só consegue resolver se isso for para quem já está no Estado. Então, se isso acontecer, e eu não tenho certeza de que isso não avance, a menos que a sociedade se organize. Então, ao longo do tempo, foram sendo agregados
dados, novos serviços, novos benefícios. Em algum momento, e a Previdência não conseguia mais cobrir, porque a arrecadação previdenciária era insuficiente. E isso faz com que, inevitavelmente, a União tenha que injetar dinheiro, porque ela tem que pagar. Porque esses pagamentos têm que ser a Constituição, a INSS tem que fazer. Então, de algum modo, a União faz o investimento. Tanto é que a crítica para a reforma da Previdência é exatamente por essa. Só para vocês terem ideia, foram 87 bilhões só em 2015 de reais que é a Previdência. Por quê? Porque juntando as 3 categorias de despesa, a saúde, a assistência social e a previdência. O problema é que antes parecia muito superavitária, e aí eu acho que esses serviços, esses benefícios todos ingressaram, porque parecia muito dinheiro parado, então você, não, dá para jogar mais alguma coisa. Só que aí houve uma mudança demográfica, ou seja, cada vez mais você tem menos gente nascendo, ingressando no mercado de trabalho, menos contribuinte, e a população aumentou a expectativa de vida, você tem cada vez pessoas se aposentando mais tardiamente. E a necessidade da reforma tem essas soluções. Retirar essas atribuições que foram alegadas, que a o próprio tem. O problema é que não é politicamente rentável que você tem perda de volta, né? Porque, assim, você mexer em alguns benefícios hoje significa você correr o risco de pagar o preço. Então, só para vocês terem ideia, o estado de Alagoas, um homem do estado de Alagoas, a expectativa dele é de 66 anos. Quando eu falo média, significa que tem muita gente que morre antes. Seja pela violência, por ser pobre, por ser negro, por não sei o quê. Aí na hora que você pega isso e baixa para 60, aumenta para 65, significa que metade dos homens não vão se aposentar. Metade vão morrer no caminho. O Brasil tem uma realidade muito diferente entre Nordeste, Sul e Sudeste. Pegar Santa Catarina, uma mulher vive 88 anos. A média das mulheres na Santa Catarina é 88 anos, a média. Tem um mês que passa de 100. Mas quando você vai para o Nordeste, um homem, a média é 66. Ou seja, você tem aí 22 anos de diferença no mesmo país. E uma legislação que vai ser feita para todo mundo. Só que aí tentando pegar como referência a expectativa de vida de Santa Catarina. Aí você pega a segunda região mais populosa é o Nordeste. Aí depois vem Norte. Você bota os dois juntos, a pobreza está aqui. A expectativa de vida menor está aqui. Então, na hora que você faz uma legislação dessa, você vai dizer assim, olha, pobre não me interessa, é bom que morra cedo porque dá trabalho e custa caro. Porque tem SUS, tem assistência social, tem CT. A lógica é essa do mercado. Bom, estou à disposição de vocês. Eu agradeço pela atenção. Quero dizer que para mim é sempre um prazer enorme debater qualquer coisa que esteja relacionada ao mercado de trabalho, que é o meu objeto de pesquisa, é o mercado de trabalho. Então, tudo que tenha a ver com isso me move, me emociona e me deixa sempre atenta. E dizer que eu fico disponível também para outras oportunidades, caso haja alguma no futuro. Professora, muito obrigada pela sua presença. Desculpa, não deu o público que a gente esperava. Não, mas o importante é que a gente faça. Foi esclarecedora a sua palestra e, assim, a gente espera que tenha outros momentos que a gente possa ter contato e assistir outras palestras como essa. A luta continua. Outros eventos também. A gente não pode obrigar ninguém a ouvir nada. Eu acho que essa liberdade é sagrada, a gente tem que respeitar, né? Tá tudo certo. Inclusive, no começo, agradecer, além da professora, né? Agradecer a Clésia, que foi quem teve a ideia dessa palestra e articulou. Agradecer a presença dos poucos que vieram, mas que vieram prestigiar. Eu que agradeço a presença de vocês e a participação também. Muito.